Graça e paz, igreja. Amém. Saiba que Jesus está aqui também, saber. Aleluia. O Senhor está nesse lugar. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque o encontro com o pastor Fábio foi de Deus. Eu tenho conversado com ele no zap como Deus faz para nós, como Deus mostra um encontro real conosco, entre irmãos. Então, que esta noite você possa estar atento para que o Espírito Santo venha para nós. Aleluia. Porque pastores, pregadores da palavra de Deus, eles não dependem da ação humana. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós sabemos disso. Amém? Amém. Portanto, vamos abrir a palavra do Senhor neste momento para darmos início ao que nós recebemos do Senhor. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Aleluia. Versículo 5. Somente esse versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Amém. Agora eu queria que você fechasse seus olhos e orasse junto comigo, por favor. Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, eis-me aqui, Senhor. E neste momento, Pai querido, Pai Santo, em nome de Jesus, nós recorremos ao teu Santo Espírito para estar conosco. Nós recorremos à tua sabedoria, porque o Senhor é a própria sabedoria. Nós recorremos ao único Deus existente em toda a galáxia que possa existir, Senhor. Nós dependemos de Ti nesta noite. Que Teu Santo Espírito esteja aqui, Senhor, retirando todo orgulho, toda soberba, toda falta de mansidão, tudo aquilo que não convém, Senhor, que todos estão habitando no meio do Teu povo. Retira, Senhor. Glória. Que possamos, Pai, estar sendo usados pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu poder, porque a Tua própria palavra nos diz, Senhor, em Mateus 28, 18, que todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Muito obrigado, Senhor. Seja com a Tua igreja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Glória. É um prazer muito grande, viu? Estar aqui com vocês. Repito. Falava juntamente com o pastor Fábio naquele carro. E não existe crente de férias. Às vezes a gente dá uma volta, sai para algum lugar, mas o Senhor está ali. Apontando. Faz a minha obra. Faz a minha obra. Necessitamos de Ti. Aleluia. Estamos aqui. Somos de São Luís do Maranhão. Calor de 36 graus. Estou aqui todo empapotado, gente. Por isso que eu estou inchado já. E a gente veio para cá, peguei esse friozinho bom. Mas é uma coisa que eu não gosto. Confesso para vocês, de frio. Nascido e criado no calor, forjado no calor, a gente estranha. Né? Se vocês forem para lá também, vão estranhar. Ele é 36 graus. É muito calor. Tá certo? Amados, eu poderia até dar um tema para esta palavra da noite. Nós poderíamos dizer da seguinte maneira: quando a igreja ora, algo sobrenatural acontece. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Glória a Deus.
ele vai nos remeter para uma ação coordenada tanto de Deus para o livramento do seu povo, como também para calar a boca do diabo. Porque Satanás existe, é real, nós sabemos disso. Tem lá seus poderizinhos, mas eu quero dizer para vocês nesta noite que o nosso Deus é maior. Aleluia! Glória a Deus. Não importa o que esteja acontecendo, nosso Deus sempre vai ser maior. E é isso que nós vamos aprender hoje. O Senhor colocou no meu coração falar sobre a oração dos seus servos. E esse texto nos mostra claramente neste momento que havia um povo, uma igreja, fazendo uma contínua oração. Ou seja, o povo estava orando sem parar por algo que eles estavam almejando e desejando. E que algo era esse? Pedro estava preso. Pedro estava acorrentado. O início do capítulo 12 nos mostra um tirano, um governante perverso, usado pelo inimigo de nossas almas. E nesse início do capítulo 12, ele mostra as caras de quem é ele. Nós vemos ali um governante mau sendo usado para perseguir, maltratar e matar o povo de Deus. Na real, Satanás sempre quis isso, calar o povo de Deus. Mas quanto mais ele mexe no vespeiro, mais o vespeiro aumenta. O livro de Atos relata isso. A igreja cresce. Cada perseguição, cada morte, cada tortura, a igreja se multiplica. A igreja cresce. Aleluia. Por isso, não se sinta acomodado em momento nenhum quando você estiver em alguma tribulação. Não se sinta incomodado quando você estiver sendo perseguido, caluniado, porque nós somos perseguidos e caluniados até nos dias de hoje. Os governantes que são usados pelo inimigo de nossas almas, eles fazem isso. Projetam leis, nós sabemos disso, e tentam calar a boca dos servos, dos santos e das santas do Senhor, mas não vão conseguir. Aleluia! Glória a Deus! Porque o nosso Deus é maior. Aleluia! Glória a Deus! Desde a queda, nós temos uma natureza caída. Desde o princípio, Adão e Eva ali no paraíso, onde se encontrava com Deus, onde tinha conversa com Deus, onde estava ali batendo um papo com Deus de maneira amigável, vendo o seu Criador pessoalmente, até o momento da queda. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. Mas houve um momento da desobediência, da queda em si, do pecado, e que foi passado de geração em geração até este presente momento. Nós temos a natureza caída. E o inimigo se aproveitou dessa situação de tal maneira que o Lucas, o escritor do livro de Lucas, colocou bem claro no capítulo 4 do livro de Lucas, do versículo 5 ao 8, que diz assim: e o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Quem entregou esse poder para Satanás? Já digo, fomos nós, através de Adão e Eva, entregaram o poder na mão do inimigo, porque o próprio Jesus confirma isso. Ele
disse: olha, o príncipe desse mundo já está aí, mas eu não tenho nada a ver com ele. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Ele já está condenado. E aqui nós vemos claramente neste versículo que ele recebeu este poder, a glória dos reinos, através do pecado do homem. Lucas explica isso direitinho. Jesus, na sua sabedoria, vai para trás de mim, Satanás. Adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele seguirás. Não existe Deus maior. Agora estamos em uma verdadeira batalha para resgatarmos a santidade. Nós vivemos em uma guerra espiritual. A igreja precisa ter esse entendimento. A guerra espiritual é uma guerra difícil, meu pastor. Muito difícil. Porque uma guerra física nós podemos contabilizar mortos, caídos, feridos. Mas uma guerra espiritual nós vamos contar as percas, as derrotas nas áreas celestiais e espirituais. E somente quem tem uma vida espiritual pode ter essa sensibilidade. E a igreja do Senhor precisa ter esta sensibilidade. Aleluia. De que nós estamos numa batalha, numa guerra tremenda, onde o nosso apóstolo Paulo ele vai e nos explica: olha, vocês precisam se fortalecer na força do Senhor e do seu poder. Efésios 6:10. Na força do Senhor e do seu poder, se fortaleçam nas armaduras de Cristo. Meus amados, nós precisamos resgatar este contato com Deus agora através de Cristo. Por isso Ele enviou Jesus. Por isso Ele enviou Cristo para salvar o mundo, a humanidade, resgatar o contato com Deus. Ele agora é o mediador, Ele agora é o intercessor, Ele agora é que vai nos ensinar como orar. Porque a oração não é fácil. Eu poderia perguntar para a igreja: alguém sabe orar? Quem sabe orar? Nós abrimos a nossa boca com desejo de que Deus nos ouça, mas falamos tanta bobagem. Falamos coisas às vezes que não são agradáveis aos ouvidos santos do Senhor. Mas há algo tremendo que está em Romanos 8:26, que diz assim: olha, da mesma maneira o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Os gemidos celestiais. Abra a sua boca, aleluia, o básico que vai sair. Abra a sua boca na oração. Fale com Deus, fale com Cristo. Deixa o Espírito Santo te guiar, igreja. Aleluia, glória a Deus. Não tenha medo de falar com o Senhor. Há pessoas que ainda dizem nos tempos de hoje: eu não sei orar. Ninguém sabe. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E é por esta oração que eu quero falar com vocês hoje. A oração ela pode ser individual, ela pode ser secreta, ela pode ser sua intercessão pelos outros. A oração ela tem que ser feita a todo momento. Temos que orar por tudo. Talvez o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer isso para vocês. Aquela mulher que está ali, que Deus colocou na minha vida, minha esposa. Nós oramos. Nós não saímos sem orar. Nós não vamos à padaria sem orar. Nós não pedimos nada fora da nossa casa que não seja debaixo de oração. Nossos filhos saem debaixo da oração. Eles chegam debaixo da oração. Ao amanhecer, eu me levanto de joelho, me prostro na minha cama, porque é isso que eu tenho que fazer para Deus. Senhor, eu estou acordado, o Senhor permitiu. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Faço isso todos os dias, igreja. Todos os dias, meus pastores. Eu me ajoelho quando eu abro os meus olhos, porque eu estou vivo e há algo para fazer ainda. Então eu preciso orar. Eu preciso agradecer a Deus. Sabe, quando você entrar aqui também, temos que nos lembrar do Salmo 100, versículo 4: entrar às portas do Senhor, nos seus átrios, com gratidão e louvor. Aleluia, glória a Deus.
nós precisamos estar sintonizados através da oração. E há 3 situações contidas neste momento para que possamos exercer a oração com fidelidade e santidade ao Senhor. A primeira, é preciso fé. É preciso muita fé. Amados, nós precisamos orar a Deus com a alma entronizada, cheia de fé. Aleluia. Porque é isso que a palavra nos ensina. Hebreus 11:6 vem dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Primeiro, fé. Você crê que Jesus existe? Você crê no Espírito Santo? Você crê em Deus? Você crê na Santa Trindade? Então, se aproxime de Deus com fé. Não duvide. Porque era isso que a igreja primitiva fazia. Ela se aproximava de Deus, ainda que houvesse alguns que duvidassem, como tem em toda a igreja, alguns que são mais fracos na fé. Mas há aqueles que pegam na mão destes e dizem: vamos, porque nós vamos vencer. Fé no Senhor. Não duvide nunca. Oh, aleluia. Amados, se eu fosse contar o testemunho da minha vida, eu ia ultrapassar os horários aqui. Eu sei que pode se tornar cansativo, mas em outro momento eu farei isso. Mas eu já recebi tanta bênção do Senhor pela minha fé. Aleluia. Eu já recebi coisas que eu fico assim: Senhor, isso é tudo no meu caminho. Eu já recebi livramento de morte. Senhor, isso é tudo no meu caminho. Eu tive mais de 20 acidentes de carro. E eu não entendia o porquê, pastor. Lá no meu serviço o pessoal não queria andar comigo, me chamava de azarado. Na realidade, o azarado não era eu, porque nada acontecia comigo. O carro virava, o carro capotava, o carro caía em abismo, eu saí inteiro, sem um fio de cabelo no carro. Então é por fé. A segunda situação, para nós estarmos orando em sintonia com Deus, é coragem. Por isso ele disse para Josué: não te mandei eu. Tenha coragem. A coragem é algo que está embutido em nossa alma e acompanha a nossa fé, porque é ela que nos impulsiona a fazer algo, é ela que nos impulsiona a pregar a palavra, é ela que nos impulsiona a falar de Cristo, é ela que nos impulsiona a enfrentar governantes perversos, é ela que nos impulsiona a estar com Cristo 24 horas por dia. Oh, glória a Deus. Coragem. Tenhamos coragem e abrimos a nossa boca para orar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A terceira situação é a perseverança. A igreja de Atos perseverava. Pedro estava preso. A situação dele não estava fácil, mas a igreja perseverava. Aleluia. A igreja orava continuamente. Aleluia. E amados, Jesus ele dá um aviso muito enfático para aqueles que não perseveram e para aqueles que perseveram. Mateus capítulo 24, versículo 13 está escrito: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém. Aleluia. Você que está na Nova Canaã, você que está no céu de glórias, persevere até o final. Lá na minha terra tinha um cadeirante chamado Rafael. Ele se converteu antes da pandemia. Um ano depois ele estava sendo batizado no Espírito Santo. Depois ele pregou a palavra e ele ia de cadeiras e ele disse: Jesus, se for para me levantar aqui e me desviar, não me levante. Jesus ouviu a oração dele, não levantou ele. Mas ele andava nos hospitais pregando para os médicos que não sabiam quem era aquele homem. Um ano de pregação, uns meses depois o Senhor recolheu. Até o último momento ele estava pregando a palavra numa cadeira de lado. Persevere.
oração coletiva da igreja também se faz necessário. Quando eu entrei aqui, fiquei maravilhado. Eram poucos, mas era coletivo. Glória a Deus. Isso agrada o coração de Deus. Por isso, quando você chegar na congregação, que você olhar gente de joelhos, você joelho junto. Clame ao Senhor também. Aleluia. Lá em São Luís, estou à frente do ministério de oração, que geralmente são as mulheres, mas o meu pastor me chamava, estão à minha frente, junto com outra irmã. E nós estamos ali todos os sábados em jejum e oração. Temos um relógio de oração semanal de segunda a sexta. Sábado no MOI, Ministério de Oração e Intercessão. E domingo na igreja, já nos cultos da manhã, na escola dominical e no culto de celebração à noite às 18 horas. Então nós não paramos de orar. E a igreja não pode parar de orar. Aleluia. Aleluia. É este exemplo que eu trouxe hoje para vocês, porque isso o Senhor me mostrou essa semana e tem me mostrado lá em São Luís. Eu tenho falado disso aqui também lá em São Luís. Olha, precisamos dar continuidade na oração. Aleluia. Podemos parar. Abra a sua boca. Aleluia. Glória a Deus. Esse contexto do capítulo de Atos, nós queremos falar sobre um acontecimento de muita evidência, de maneira sobrenatural, em cima de coisas impossíveis de serem alcançadas pelos homens. Porque quando oramos fervorosamente, de maneira contínua, com a igreja reunida, muitas vezes em nosso secreto, só você e Deus, algo sobrenatural acontece. Você crê nisso? Aleluia. Pedro estava guardado por 16 soldados. Esses 16 soldados se dividiam em vigílias de 3, que era assim que a guarda romana fazia. Então havia 2 da entrada do cárcere, 2 lá onde estava acorrentado. Era impossível Pedro sair. Mas esse filho de Belial, chamado rei Herodes, e para não confundir, não é o rei Herodes o Grande, é o rei Herodes Agripa I, neto deste rei Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças tentando pegar o menino Jesus. Então este Herodes Agripa I, o primeiro, ele foi criado com Caio Calígula, ele foi criado com Nero na sua juventude. Então ele foi constituído rei por imposição dos imperadores e não por herança genética. Para vocês verem que uma coisa era tramóia espiritual para barrar o povo de Deus. E ele dá uma ordem. Ele começa eliminando Tiago, mandou passar a espada ao pescoço de Tiago. Este Tiago é o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Não é o Tiago livre. Mandou matar o primeiro. O tempo de Tiago se encerrou e Deus permitiu que isso acontecesse. Mas havia algo mais para Pedro fazer, e Pedro estava ali de uma maneira, digamos assim, impotente, não podia fazer nada, chegou a dormir acorrentado. E o que a igreja fazia? A igreja não poderia ir lá do pastor. A igreja jamais poderia se achegar naquele ambiente, porque era proibido entrar. A igreja não tinha condição de mandar sequer um representante lá para falar com Pedro, porque ele estava com a cabeça a prêmio. E lógico, todos estavam com medo. Mas a igreja tinha uma arma. Aleluia. A oração. Glórias a Deus. Aleluia. É a oração. Aleluia. Glória a Ore. Deus. Ore a tempo e a fora de tempo. Não pare essas orações. Sabe, há momentos em que o Espírito Santo induz você a orar no trânsito. Ore no trânsito. Ore na sua casa, ore no seu serviço, na faculdade. Aonde você puder se isolar, ore. Aleluia. Porque lá no meu serviço eu me trancava até no banheiro, porque eu não queria ninguém perto de mim. Eu vou para o banheiro. Só ficar empurrando o banheiro, e só quando eu terminar de orar. Ore. Fale com o Senhor. Abra sua boca, que o Espírito Santo vai conduzir tudo. Aleluia. Glória. E essa igreja, ela fazia isso continuamente. Esses governantes, eles decretam muitas coisas na vida dos profetas, dos pastores, dos obreiros. Deus tem me levado lá em São Luís
E muitas vezes na minha casa está orando pelos missionários do campo. Nesse exato momento nós temos missionários sendo decapitados. Nesse exato momento nós temos missionários sendo torturados. Nesse exato momento nós temos missionários e missionárias sendo perseguidos, fugidos da polícia. Nesse exato momento nós temos missionários precisando das nossas orações. Por isso inclua eles também nas suas orações. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos orar, e muito. E às vezes o crente ele vem para a igreja, isso não é diferente, eu sou visto também assim. Ele já fica olhando para o relógio, poxa, fulano está orando muito. Aí esse culto não acaba. Meus amados, quando nós fazemos isso dentro de uma congregação, estamos afrontando o Senhor. Era melhor ter ficado em casa, porque aqui é um lugar sagrado. Aleluia. Deus. Tudo isso aqui é consagrado. Aleluia. Glória a Deus. Cada nota musical que está saindo é consagrado. Oh, glória. Aleluia. O que vocês têm são consagrados. O Salmo de número 24, versículo 1 está escrito: na terra e toda a sua plenitude, tudo que nela existe, que pertence ao Senhor, tudo é dele. Aleluia. Esse celular que cada um de vocês, não é de vocês, não é meu. Roupa, calçado, relógio, nada é nosso. Nós temos uma posse temporária, meu pastor. Somos mordomos apenas. Por isso é que nós morremos, partimos e não levamos coisas alguma. Olha o Senhor. Aleluia. Busque o Senhor em oração. Mas Pedro estava lá e diz a palavra que ele era guardado na prisão. E logo em seguida a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ele podia estar guardado na prisão pelos homens de uma maneira terrível, cheio de argolas, de algemas, correntes pesadas, mas ele estava guardado realmente era por Deus. Aleluia. Porque a prova maior está naquele anjo que foi lá tocar na llaga dele. Vocês conhecem o texto? Acorda, Pedro. Pedro ainda bêbado, sai, não entendeu nada. E ele foi entender já na rua que Deus estava dando livramento para ele. Por isso, meus amados, nós, como crentes nos dias atuais, precisamos orar. E na nossa oração, sabe o que nós temos que fazer? Pedir discernimento, sabedoria ao Senhor para suportar pelo que vem por aí. Às vezes nós estamos orando contra as coisas que estão acontecendo, os sinais estão aí, Jesus está voltando. A natureza toda está conturbada. Nada está no lugar. Ele vai voltar e quer achar uma igreja sadia, sarada, cheia de oração. Só vai subir quem estiver orando. Uma certa vez, uma pregação, a igreja um pouco cheia, disse: quem quer ver Jesus subindo? Alguns se levantaram a mão e disseram: irmão, não faça isso. Se você olhar Jesus, aliás, quem quer ver Jesus descendo? Eles se levantaram a mão: não faça isso. Se você olhar Jesus descendo, você ficou. Porque no piscar de olhos vai ser muito rápido. Então quem estiver olhando ele descer vai ficar para seguro. Por isso ore. Feliz é aquele que Jesus, quando voltar, encontrar orando. Bem-aventurado será este. Então, nesse contexto todo aqui, eu quero falar para vocês que a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, por pedido por discípulos, porque um deles disse: Senhor, nos ensina a orar. Ele vai dar a receita do povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. E a chave da oração é esta frase que eu vou falar: seja feita a tua vontade, a sua vontade. Aleluia. Você tem colocado isso? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que eu disse que nós abrimos a nossa boca e muitas das vezes falamos bobagem. Nós pedimos. Nós estamos esquecendo a cereja do bolo. Senhor, não é a minha vontade, é a tua vontade.
Eu quero isso para mim, mas não é minha vontade. Eu que sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamento de paz, para que tenhais no fins que desejais. Jeremias 29, 11. Por isso, se andeie na oração com Cristo. Se ligue. Sempre, sempre e sempre. Os profetas daquela época, eles receberam uma mensagem de Jesus, e esta mensagem está escrita em Marcos 10:39, que Jesus diz assim: Jesus, porém, disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Aleluia, Jesus. Era a resposta de Jesus para Tiago, que foi morto à espada, e para João, filho de Zebedeu, que estavam pedindo lugares especiais, um de cada lado. E Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês vão beber do cálice, do meu cálice? E eles disseram: podemos. E sim, vocês vão beber. Já profetizando que seriam martirizados, perseguidos, caluniados, provados. E tudo isso aconteceu. Por isso, meus amados, não será diferente conosco. No passado foi a mesma coisa. Daniel enfrentou a cova dos leões. Isso está relatado no livro de Daniel, capítulo 6, versículo de 1 a 28. Eles jogaram na cova dos leões, porque orava 3 vezes por dia, e porque tinha uma posição de status diante do rei lá, o Dario. A posição dele era vantajosa, ele invejava aqueles outros políticos. Eu vou chamar eles de políticos, eles eram políticos. Fizeram enrolar, fizeram o rei assinar o decreto e jogaram Daniel na cova dos leões. Mas quem foi lá? O anjo do Senhor. Oh, aleluia. Amados, há momentos em que nós não podemos ir, mas o anjo do Senhor vai a serviço dele. A mesma coisa, Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram a fúria de Nabucodonosor, jogados na fornalha, fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E lá veio o 4º homem. E esse 4º homem com certeza era Jesus, porque ele identificou o próprio rei, que tinha semelhança no Filho de um Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nenhuma chama fez mal àqueles homens, porque aqueles homens eram homens de oração, de fé, coragem e perseverança. Glória. Nós podemos anular causas injustas da justiça dos homens, aquelas que cometem injustiça com os próprios homens? Não podemos anular, não podemos ir lá resolver, mas o anjo do Senhor pode, pastor, por causa das suas orações, da oração da igreja. O anjo do Senhor está a serviço do seu servo, está no livro de Hebreus. Creia nisso. Aleluia. A justiça dos homens é chamada como um trapo de imundícia para Deus, e é trapo de imundícia porque só comete injustiça. Mas a justiça de Deus é pura, santa, Aleluia. imaculada. Glória a Deus. Ela provê, Oh, ela assiste, aleluia, Senhor. ela se doa para seus servos, para os seus santos de justiça. Creia nisso. Glória a Deus. Não podemos entrar numa UTI, não podemos chegar lá e orar por aquele enfermo que nós queremos, mas o anjo do Senhor pode, Aleluia. porque o Senhor envia quando ele escuta a igreja orando, É verdade. quando ele escuta o teu clamor, quando ele escuta você no seu secreto, quando você está clamando a Deus com lágrimas, derramando lágrimas, porque o Senhor não resiste ao coração quebrantado e contrito, diz o salmista. Aleluia. A minha oração é aquela quebrantada, com lágrimas, que o Senhor olha para ti. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Glória a Deus. Temos parentes distantes. Nós somos desejosos de que toda a nossa família seja servindo a Cristo. Verdade? Sim. Mas quando eu ouço aquela palavra que Jesus diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer espada no meio de vocês. Pai,
mãe contra irmã, contra filho, irmão contra irmão. Os próprios inimigos de vocês estavam dentro da casa de vocês. E a divisão é grande. Mas nós temos uma arma: oração. Aleluia. Glória a Deus. Se você quer o seu ente querido, o seu parente querido com Cristo, ore. Não pare. Ore continuamente como esta igreja orava. E Deus vai abrir as portas. Governantes e reis inalcançáveis também são assim. E com relação aos nossos parentes, muitas das vezes nós queremos usar a força do braço, discutir, tentar impor a palavra, a Bíblia, a salvação na cabecinha deles, e eles ali se enfurecem, se rejeitam. Mas nós temos que aprender uma coisa: oração, oração, oração. João 16:8 diz: e quando ele vier, o Espírito Santo, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus amados, não é você, não sou eu que faz a obra, é o Espírito Santo. Eu fui para o interior do estado, também acompanhando um pastor nosso, e lá nas igrejas do interior do estado, na região dos Lençóis, Valerias, uma irmã estava dando testemunho dela. Ela dizia o seguinte: que ela orava muito a Deus pedindo uma conversão. Ela orava tanto pedindo uma conversão que ela ia ali nas ruas pregando, e ela falava de Jesus para um, para outro, e ninguém se convertia. E ela ficava virada com aquilo, ficava zangada e questionava a Deus por que isso não acontecia. Terminava o culto, ela lá, a cabecinha abaixo, o varão se levanta lá. Não foi preciso falar línguas, não. Deus falou o coração do homem. Diz: olha, mulher, faz a minha obra. Porque quem faz a obra sou eu, não é tu. Só faz, só pega. Continue. Ore, ore e ore. Estou finalizando, amados. Não vamos tomar muito tempo. E quando o sobrenatural que tanto almejamos não acontece, quando Deus silencia, muitas das vezes bate a dúvida. E a gente fica aqui: meu Deus, eu orei tanto, sabe? Eu orei tanto. Eu particularmente agora digo para vocês, eu orei 5 anos por uma causa para que Deus me atendesse, pensando que Deus fosse me atender no primeiro momento, mas foi depois de 5 anos. E a gente ora mais. Você sabe por quê, meus amados? Porque nós temos uma preocupação muito grande na humanidade. A preocupação do homem e da mulher no tempo de hoje, no tempo contemporâneo, chama-se tempo. Nós queremos resolver no tempo do homem, no tempo da mulher, no nosso tempo, e não é no nosso tempo. Deus é o próprio tempo. Aleluia. Não é no nosso tempo. Deus é o próprio tempo. Ele é soberano e a vontade dele precisa ser respeitada. Aleluia. Por isso, lá no início eu falei sobre a cereja do ouro. E mais uma vez Jesus confirma essa cereja aqui em Lucas 22, 42 a 44, quando ele está naquela agonia. Diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça com a vontade, a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. A coisa estava tão feia. E nesse texto de Lucas aqui, Deus envia um anjo para socorrer Jesus, para acalmar ele. Porque a quantidade de pecados era demais, meu pastor. Pesou. Estava horrível a situação. E ele disse: Senhor, meu Pai, passa de mim esse cálice, mas não faz a minha vontade, não. E ele teve que ir para a cruz, porque Deus se calou, silenciou naquele momento. Há momentos em que Deus silencia assim nas nossas orações. Talvez seja para te erguer mais um pouco mais de fogo, para te dar mais provações, para que você se sustente mais. Amados, eu passei 10 anos sentado no banco de uma igreja e questionava Deus. Senhor, o que eu estou fazendo sentado aqui? Eu questionava Deus, eu questionava, eu mirava com aquilo. Até um dia em que eu orava em silêncio, somente a minha mente, e a mulher se levantou lá do outro lado e disse: Ei, homem, o Senhor mandou te dizer que tu tens autoridade na palavra dele. Aí eu fiquei, teve aquele choque: mas como assim? Que autoridade é essa que não tem coisa nenhuma? Mas aí eu fui ler a Bíblia e falar os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12. É para a igreja, para
Ele é para a igreja. Resta você pedir. Eu não estava pedindo, pastor. Até o dia que o Senhor mostrou o que ele queria. Por isso, ore. Jesus agonizava, gotas de sangue, de suor de sangue caíam até o chão. E aqui ele orava também muito. Não importa o que esteja acontecendo. Entenda isso. Não importa o que esteja acontecendo. Ora. Até a discussão do casal, jogado com o ore. E muitas das vezes nós temos que ter um olhar espiritual. Uma vez a minha esposa disse: sai dele, Satanás. Repreendeu. Porque muitas das vezes não é, gente. É algo espiritual. Por isso Pedro diz: olha, o diabo anda a vosso derredor para devorar quem puder. E andar ao derredor lá na frente, ele espera as legalidades, as brechas da vida para que ele entre e saia da minha casa. Por isso, ore. Ore. Amados, a oração é a chave da vitória do crente. Tem aquele louvor de Cassiano, está sofrendo, ora, está chorando, louve. E vai louvando o Senhor. Porque nós somos feitos para isso. Se nós pegarmos o Salmo de número 148, nós vamos ver o quão tremendo é aquele salmo. Louve ao Senhor, monstros marinhos, baleias. Louve ao Senhor, vulcões, oceano. Louve ao Senhor, moço, velho, criança. Louve ao Senhor todo ser que respira. Louve ao Senhor. Portanto, no seu louvor, ore. Porque quando você ora, o louvor vem, a adoração vem. Você vai adorar aquele que merece, aquele que é digno, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, conforme a sua palavra. Ele é Jesus. Aleluia. Glória a Ele. Aleluia, glória. Adoro. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu não pensei que eu fosse dar esse testemunho aqui, mas o Espírito me lembrou. Aleluia, glória a Deus. Anteontem peguei um carro do meu genro, saí para pegar meu netinho de 4 anos. Os nossos netos são daqui, de Curitiba, nasceram aqui. Na volta, ali no lado da loja do Leão, ali, né? Erasto. Foi 5h30 da tarde, sinalizei para a esquerda e mudei de uma faixa, mas eu creio que a seta voltou, porque eu bati e entrei. E um senhor atrás de mim, uns 40 e poucos anos, não gostou. E uma coisa que eu mais amo aqui nessa cidade é silêncio de cozinha. Porque na minha capital o negócio é sério. E ele não gostou e emparelhou comigo e começou aquele xingamento, mas foi tanto nome, tanto palavrão, tanta coisa. Eu nunca tinha escutado aquilo. E eu comecei a orar. Eu dirigi e ele me acompanhando, tentando ver se eu saía daquele estado de santidade, de mansidão. E eu orava: Senhor, retira esse homem. Jesus, me socorre. Aí o Senhor me dá o alerta: ore, combata. E eu fui e disse: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esses demônios que estão nesse homem. São amarrados, neutralizados. E aí ele seguiu na minha frente. Ele me chamou de petista. Depois dos nomes tudinho, até ri, depois me chamou de petista. Eu nem petista eu sou. E eu fiquei assim: meu Deus, como o ser humano entra no descontrole por causa de uma bobagem e é capaz de matar um. E a oração abriu as portas que deu lugar. Aleluia, graças a Deus. Eu vou aproveitar e estar orando por ele, porque ele precisa de salvação. Porque homens de Deus e mulheres de Deus não podem agir desta maneira. Pelo contrário, nós temos que dar exemplo. Ser meus imitadores como eu sou, diz Paulo. Eu sou de Cristo. Então nós temos que refletir a glória de Jesus. Ore, continue orando. Glória a Deus. Ore, continue orando. Não deixe. Meus amados, para finalizar, uma igreja que ora
cidadão aqui chamado John Russo, um grande advogado, ele foi queimado pela fogueira, porque ele enfrentou o alto clero católico e queimaram ele. E por causa da morte de John Russo, surgiu por ali, pelaquela região da Tchecoslováquia hoje, duas cidades chamadas Boêmia e Morávia. E dessas duas cidades se uniram e começaram a distribuir em células as famílias que estavam sendo perseguidas por este rei. Este rei mandava matar e eliminar todos que iam de encontro à sua ordem católica. E ali nasceram os irmãos morávios. Em Morávia havia 2 irmãos, e são 2 irmãos que começaram a obra. Se levantaram, fundaram em 1722 um grupo de estudo da Bíblia e a oração. Vocês podem pesquisar sobre os irmãos morávios. E após esse estudo, após essa fundação desse grupo, a coisa começou a se expandir. Eles disseram: vamos orar. Eles disseram: vamos continuar orando. Deus está abrindo as portas. Não é por causa da morte de John Russo que nós vamos fechar a nossa boca. E esses homens levantaram uma torre de oração, um círculo de oração que durou 100 anos, pastor. Aleluia. Você sabe o que é 100 anos de oração, igreja? 100 anos de oração ininterrupta. Logicamente eles faziam os turnos e trocavam de famílias, mas não paravam de orar. Cresceram na obra, os missionários multiplicaram-se em número de 200, e aí se espalhou por toda a Europa. E qual era o fundamento deles? Cristo, a palavra, aqueles que precisam. Não precisavam de nenhuma teologia sistemática, só precisavam. Esses irmãos cresceram na fé e hoje está aí o mundo inteiro cheio de missões. A oração, ela é um pedido ao Pai. Aleluia. Eu estava ouvindo o pastor Fábio pregando. Escutei isso mesmo. O pastor Fábio falava das crianças. De Jesus que falava: nós somos como crianças na mão do Pai. Às vezes o Senhor está em silêncio, nós estamos insistindo. Senhor, eu estou aqui. É assim que uma criança faz com seu pai, que empurra ele para lá, não é isso, pastor? E ele volta, porque ele quer algo do Pai. Nós temos que persistir desta maneira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, orar e se cessar. Igreja, ore. É a chave do sucesso de Deus. Em Mateus 7, 7, 8, pedi, dá-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, abre-se-lhe-á. Aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Se você crê, fique de pé. Aleluia. Eu não sei o problema que você passa. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu não sei nada da tua vida, assim como você não sabe da minha. Mas eu sei que vocês foram lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Eu sei que vocês têm momentos de oração com o Senhor, ainda que sejam poucos ou muitas, mas há momentos em que vocês estão clamando a Deus. E eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Se você está com sua esposa, pegue na mão dela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pegue na mão dela. O Senhor deixa Deus apagar. Nome, Senhor. Aleluia. Se você não tiver com sua esposa, tiver com alguém do lado, pode abraçar, pode pegar. Aleluia. É seu irmão, é sua irmã em Cristo. Se una com alguém. A igreja que ora, ela é uma igreja poderosa na presença de Jesus. Por isso, fecha teus olhos, não olhe para ninguém, não olhe para mim, eu não tenho nada para dar para você, mas Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, tem. Então você vai clamar aquilo que você quer ao Senhor esta noite. E quando sair daqui, você não vai parar de clamar, você vai clamar no caminho, você vai clamar em casa, você vai clamar no serviço. Continue clamando, abra a sua boca, porque o Espírito Santo, Ele vai consertar a tua fama. Aleluia, aleluia, Ramatia. Deus és o teu povo, teu Senhor da glória.
Ti, Senhor. Oh, Jesus, Tu estás aqui. Oh, Pai, como o Senhor é bom em nossa vida. Oh, Espírito Santo, passeia no nosso meio. Oh, Deus, o Senhor vem abençoar o seu povo, Senhor. E nós não vamos parar de abrir a boca, não para adquirir o material, mas para receber as bênçãos das regiões celestiais, Senhor, onde o Senhor já deixou separadas para a igreja. As bênçãos estão separadas, Senhor. Oh, grande Deus, Senhor, tenha abençoado a tua igreja. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Oh, Senhor, te apresento esta igreja, Senhor. Abençoa, Pai. Senhor, o líder desta igreja, o vice-líder, os ministérios de oração, Pai, que a partir de hoje tenham um compromisso de oração contigo contínua, Pai, que possam estar orando continuamente, Senhor. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós somos tão, Senhor, limitados, Pai, seres humanos pecadores, Senhor, mas nós sabemos, Pai, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que nós estamos debaixo da unção, debaixo da mão poderosa do Senhor. Ai daquele que mexer com a igreja, ai daquele que mexer com o meu povo, ai daquele que mexer com a igreja do Senhor. Assim, meu Deus, nós voltamos para casa, Senhor, regozijados, sabendo que o Senhor encheu o nosso coração nesta noite e nós queremos orar mais, Senhor, te buscar mais. Ainda, Senhor, que o tempo pareça tão pequeno. Aumente, Senhor, a nossa fé. Senhor, nós queremos estar, Senhor, na tua dependência. Nós queremos, Senhor, ter fé. Nós queremos, Senhor, estar buscando uma coragem que o Senhor nos deu. E nós queremos perseverar até o final, sabendo que o Senhor é o vencedor das batalhas. Em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos nossas vidas neste momento e pedimos a tua misericórdia e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Aplausos.